Compartilhar com vocês uma palavra e eu gostaria de dar como introdução o devido mérito a quem de direito acerca de como essa palavra nasceu, brotou no meu coração. Como eu disse, hoje pela manhã nós fomos ministrados por uma palavra do pastor Ariovaldo Ramos. E desde que eu comecei a ouvir essa ministração, Deus, através dessa ministração, plantou algo no meu coração para trazer para a igreja de Deus, ok? Que não está ligada à ministração que ele faz, mas a um assunto específico que ele cita muito rapidamente na sua ministração de aproximadamente 4 horas, a ministração do pastor Ariovaldo. Ele cita muito rapidamente, mas algo que ele fala me chama a atenção e é isso que eu quero trazer para compartilhar com vocês nessa noite. Se quiser já ir abrindo aí, por favor, é Daniel capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Mas antes, e você vai ter a oportunidade de ler aqui comigo, então não se preocupe agora em procurar, eu gostaria que você prestasse atenção um pouco, porque eu vou falar muita coisa antes de lermos e a leitura praticamente vai fechar o que nós vamos dizer. Daniel 3, versículo 14 a 18. O que brotou no meu coração, amados, é que a gente precisa compreender que, assim, eu não sei quantos já leram ou já ouviram falar uma expressão, eu vou falar e se alguém já ouviu, complete a expressão, por favor. Já ouviram uma expressão que começa com ema, ema, ema? Isso, é legal. Cada um com o seu problema. Essa é uma expressão que o mundo secular usa para definir que o problema de alguém, alguém tem que resolver, né? E assim, isso biblicamente não é correto, porque nós estamos procurando viver uns com os outros e uns pelos outros. Ok? Mas existe algo nessa expressão que é verdadeira quando nós olhamos para a relação ou inter-relação que existe entre Deus, o inimigo e nós homens. Ok? Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que essa expressão faz algum sentido para nós. E eu vou tentar chegar lá. Mas eu queria abrir dizendo o seguinte. A palavra de hoje, ela é para suscitar em nós uma postura firme, imutável e inabalável diante dos desafios que temos. Ok? Postura firme, imutável e inabalável. E quando Deus começou a falar isso no meu coração, eu comecei a conjecturar essa coisa de que cada um, num contexto espiritual, sendo Deus o inimigo das nossas almas e nós, nessa correlação que a gente não consegue fugir dela, ok? Nós não conseguimos fugir dessa coisa de se correlacionar, né, com esses seres que eu me refiro ao ser supremo, que é o Senhor, o nosso Deus, com esse ser caído, que eu me refiro que é o nosso inimigo, e com esse ser que somos nós, né, criaturas de Deus, pessoas que Deus fez ao seu imagem e semelhança. Essa correlação, a gente não consegue rompê-la, nem por um lado, nem por outro, pelo menos nesse tempo que nós vivemos da existência humana, não conseguimos rompê-la em definitivo, porque isso está sempre, nós vamos estar sempre nos correlacionando de alguma forma, ou com Deus, ou o inimigo agindo, né, contra nós, enfim. E nós vivemos essa relação. O maior exemplo disso
nos é trazido através da palavra de Jó, ok? Quando Jó mesmo. Quando eu confundo Jó com Ló, tá, Nada? Aí eu tenho que parar para pensar um pouquinho, mas já capturei. É Jó mesmo. Nós vemos essa correlação acontecendo, e aqueles que conhecem a história de Jó sabem o que eu estou dizendo, essa correlação acontecendo na prática, quando é citado que Satanás foi à presença de Deus para falar acerca da vida de Jó. Aliás, ele foi para lá de intruso, mas é uma das características dele, né? Ele é intruso, ele entra onde não é convidado, enfim. E Deus tratou com ele. E uma coisa legal, assim, o prazer de Deus de falar sobre o seu servo, sobre o seu filho, de falar de um homem. Então, a correlação entre Deus, Satanás e o homem estava estabelecida ali. Vocês entendem? Estava estabelecida porque Deus estava suscitando em Satanás um questionamento e disse o seguinte: você tem visto o meu servo Jó? Primeiro, Deus pergunta a ele: por onde você anda? E ele diz: por rodear a terra e passear por ela. Ok? Você tem visto meu servo Jó? Tenho visto. Aí Deus fala: porque não há homem como ele é íntegro, é sincero, se aparta do mal. Enfim, Deus dá testemunho acerca da vida de Jó. E neste texto, ele praticamente confirma isso que eu estou dizendo, dessa correlação entre esses três seres: o ser humano, o ser supremo, divino, Deus, e o ser caído, que é Satanás. Ok? Então, esse texto mostra para a gente que essa correlação existe. E ela continua nesse texto quando Deus permite que Satanás, de alguma forma, atinja a vida de Jó. Ok? Primeira coisa que eu queria suscitar aí. Nós temos um inimigo, isso tem que ser claro para nós. Nós temos um inimigo. E às vezes nós lidamos nessa correlação, nós lidamos com o nosso inimigo como se ele não fosse. Como nós dizemos que ele é, o tempo todo dizemos, mas nesta correlação, muitas vezes, nós lidamos com ele como se ele não fosse inimigo. Deixa eu te chamar a atenção para um fato. Satanás é Satanás 100% do seu tempo. O propósito dele não muda porque eu sou displicente. Se eu for displicente quanto aquilo para o qual Satanás veio fazer, ele não vai ser displicente em fazer porque eu me tornei um displicente. Não, isso é coisa natural. Não, isso é coisa... Não. Satanás, nessa correlação, tem um propósito. O propósito dele está escrito na palavra, ok? E o propósito é matar, roubar e destruir. Não muda. Isso não se altera porque eu me tornei displicente. Porque eu não vigiei, por exemplo, isso também não se altera. Ele continua sendo exatamente isso e agindo para esse fim o tempo todo. Ok? Então, o problema dele não muda por causa do meu problema. E é nisso que eu queria chamar a atenção quando eu falei ema. Estas coisas acontecem. Ele não deixa de ser diabo porque eu deixei de ser vigilante. Porque o que a Bíblia me fala a respeito dele é que eu preciso vigiar acerca dele. Eu preciso resisti-lo. A Bíblia fala que eu preciso me sujeitar a Deus nessa correlação que existe entre os três seres. Eu preciso me sujeitar a Deus, dizer a soberania e ao senhorio de Deus: Senhor, eu cumpro a tua vontade, eu cumpro o teu querer, eu me sujeito a ti. Com Deus, a nossa relação é essa. E com o inimigo, a Bíblia fala o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A questão aqui é a seguinte: se eu não resisti-lo, ele não perdeu a sua natureza e o seu papel nessa correlação. E é o que muitas vezes nós não nos apercebemos, amados.
nós às vezes brincamos ou relaxamos em relação ao inimigo. E eu essa semana pensando nisso, eu falei assim, tem gente que se bobear vai tentar converter Satanás. E eu quero te dizer, Satanás não vai se converter. Por mais que você queira, ou por mais que você ache que isso é possível, por mais que você pense, não, mas Satanás pode se virar para o bem, não vai. O desígnio dele, dentro dessa correlação, é ele. Satanás, vim para matar, roubar e para destruir. Aí, o desígnio de Deus, através do Filho, qual foi? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa relação entre os três seres começa a ficar um pouco mais entendível quando nós atribuímos a quem de direito aquilo que ele tem como essência acerca da nossa vida. Pensamento de Deus acerca de nós. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ok? É isso que está escrito. Pensamento de Deus acerca de nós. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu vim para reconciliá-los com Deus. Eu vim para trazer vida eterna e vida abundante para você. Essa é a relação de Deus conosco. A relação do inimigo, independente de como você o veja, ela é para o mal. Ela é definida para o mal. Dito isso, eu queria ler um texto que está aí dentro disso que nós estamos falando, que é esse texto que está lá em Daniel, que fala para a gente muito claramente como é o procedimento de cada um de nós em relação a esses seres. Ok? Qual é a postura? Postura, amado, é o que eu decido ser mediante alguma situação. A minha postura é essa. Eu estou decidido. Então, eu comecei abrindo dizendo que Satanás ele não deixa de ser Satanás, porque a gente se descuida e ele vai entrar para fazer aquilo que ele quer fazer e que ele deseja fazer na nossa vida. E é por isso que, durante todo o tempo da nossa existência, nós vamos ter que lutar contra ele. Ok? O pastor Eovaldo até falou hoje, Deus colocou a gente aqui para esse fim. A gente vai lutar contra ele durante todo o tempo da nossa existência. Então, se você não quer lutar contra Satanás, você não tem uma outra decisão. Ou você se rende a Deus ou você se rende a Satanás. Não tem uma outra opção. Ok? Quando a gente, não quero lutar contra ele, então você se rendeu a ele. Ok? Porque não tem uma outra forma. E Deus, na sua sabedoria, no seu poder, na sua soberania, ele fez algo muito especial. Ele deu limites a Satanás. Ou seja, apesar dessa relação ou correlação entre os três seres serem uma verdade constantemente durante o tempo da nossa existência, Deus estabeleceu limites. E essa é a melhor parte da história. Deus estabeleceu limites. Então entenda uma coisa e agora ouça com os seus ouvidos espirituais. Satanás não pode fazer o que quer na tua vida e na minha vida. Não pode. Se ele pudesse, ele arrebentava a gente. Ele destruía a gente. Ele não deixava a gente viver. Ele matava a gente. Se ele pudesse. Mas ele não pode. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Ele não pode. Não pode. Não pode por uma questão que esses limites, os mesmos limites que estavam descritos no livro de Jó, quando Deus fala para ele, e ele começa a solicitar, mas ele está assim porque você encheu ele de bens, ele é fiel porque a vida dele é uma maravilha, a vida familiar é uma bênção, está tudo certo na vida dele. E aí Deus vai permitindo, então tá bom, toca nele. Vamos testar essa fidelidade aí para verificarmos se essa fidelidade está ligada ao que você está dizendo. Deixa eu falar uma coisa. O diabo odeia o que você é.
O diabo odeia o que você tem, o diabo odeia a sua família, o diabo odeia você como gente, como pessoa. Ele odeia você. Ele não é um ser do qual você possa classificá-lo como mal e dizer, não, mas ele é mal, mas não é bem assim, né? A gente vê isso na prática, pessoas se relacionando de uma certa forma com ele, como se ele não fosse isso tudo. E eu vou repetir, ele odeia você, ele odeia o que você tem, ele odeia o que você faz, ele não gosta de você, ele não gosta da sua família, ok? Ele tem ódio de você. E isso precisa ficar claro para entendermos que o nosso posicionamento em Deus tem que ser um posicionamento firme, inalterável, inabalável, independente do que o diabo queira fazer ou do que Deus vai fazer na nossa vida. Tem que ser independente. Quando a gente conhece a Deus, a gente faz uma opção por Deus. Quantos aqui já fizeram uma opção por Deus? Levanta a mão. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Optar por Deus não é, quando eu der, Senhor, você vai me dar quanto? Não é esse tipo de relação que Deus estabelece entre nós, ou conosco. Deus tem o seu poder e a sua soberania, e nesta soberania e neste poder, Ele estabeleceu uma coisa, limite para Satanás. Primeira coisa, limite para Satanás. Satanás não vai fazer com você, ele não pode, ele não consegue fazer com você, porque se ele conseguisse, eu repito, ele mataria você. Então, como ele não pode fazer por causa dos limites estabelecidos, e dentro dos limites estabelecidos, Deus colocou sobre o homem uma autoridade sobre Satanás. E quando a gente começa a estudar esse contexto de autoridade, a gente começa a entender que quando eu, que tenho autoridade, consinto alguma coisa, aí quem está debaixo dessa autoridade, que está recebendo esse consentimento, então se levanta para fazer aquilo que eu consenti. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação. Nós estávamos numa roda uma vez e se manifestou um demônio numa pessoa. Esse demônio se manifestou, caiu e começou a fazer umas graças. E aí uma pessoa do nosso grupo ali, era um grupo de jovens, todos inexperientes, todos muito novos, e uma pessoa foi para expulsar aquele demônio. E aí ela disse, olha, em nome de Jesus você vai embora. E aí o demônio disse que não ia e começou a querer bater, agredir fisicamente a pessoa. Quando ele começou a agredir, ou tentar agredir, essa pessoa disse a seguinte frase, você pode até me bater, mas você vai ter que sair. Essa frase está errada. Ele não pode bater. E nesse contexto que a gente precisa entender nessa noite, o Espírito Santo está nos dizendo o seguinte, quem tem autoridade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz, naquilo que você é, na sua igreja, quem tem autoridade na sua vida é você. E quem está sobre a sua vida é o Senhor dos Exércitos. Não é Satanás. E eu não permito. E não permitir significa, porque eu hoje estava conversando com amigos e disse para eles o seguinte, quando eu declaro alguma coisa no mundo espiritual, eu falo alguma coisa acerca da minha vida. E eu digo coisas, por exemplo, assim. Digo assim, eu não posso. Quantos já disseram eu não posso? Eu não estou levantando a mão, eu já disse isso algumas vezes. Quando eu digo isso, quando eu digo eu não posso, no sentido de eu não conseguir, eu não posso com isso, eu não consigo com isso. O que é que eu estou fazendo nessa correlação entre os três seres? Deus me deu autoridade, falou, Satanás, você não pode tocá-lo, né? Você não pode destruí-lo, você tem limites. Você pode tentar contra a vida dele, ele vai tentar sempre contra a nossa vida, ok? Mas não pode fazer determinadas coisas. Você não pode.
E a autoridade não é sua, é dele. E aí Deus diz o seguinte: você, Satanás, vai comer do pó que esse homem levantar. Ou seja, tudo que esse homem, que eu estou dando autoridade sobre você, levantar de pó, você vai comer disso, vai se alimentar disso. Ok? Espiritualmente falando, que eu estou me referindo a essa passagem. Então, Satanás entende. E Satanás, acreditem, ele é mais obediente do que muitos de nós. Por quê? Porque diante do Altíssimo, ele conhece o Altíssimo olho no olho, face a face. Então, diante do Altíssimo, ele de fato não pode. E ele sabe que não pode. Muitas vezes nós, homens, meros mortais, nós somos desobedientes a Deus. E Deus diz, faça assim. E nós não fazemos assim. E temos que arcar com as consequências das nossas decisões. Mas Satanás, ele não faz, não é porque ele seja obediente na sua natureza, porque ele também não é, mas é porque o poder do Senhor traça limites para ele, e ele não consegue, amado. Ele não consegue atravessar os limites que Deus colocou. E eu estou falando de um Deus que colocou limites para o mar. Que é aquela quantidade de água toda que a gente olha e não sabe por quê, ele para num determinado ponto e não avança. É o mesmo Deus que fez todas as coisas, que disse para Satanás: você não vai fazer tudo o que você quer, porque eu tenho controle sobre a vida dos homens. Quem tem o controle sou eu. Você não vai fazer tudo o que você quer. Mas existe algo que Deus nos deu, e essa autoridade que Deus nos deu, eu hoje, de novo, volto ao ponto. Nós estávamos conversando com amigos e eu disse o seguinte: quando nós declaramos isso, eu não posso. Quando eu digo eu não posso, eu estou contrariando aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Sim ou não? O que a Bíblia diz a meu respeito acerca de poder ou não poder? A Bíblia diz: eu posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Então, quando eu digo que eu não posso, eu declaro, e aí eu dei o exemplo hoje para os meus amigos. Eu pego um papel, ok, em branco, e assino embaixo, entrego na mão de Satanás. Porque eu disse não posso. Quem tem autoridade? Sou eu. Quem tem os limites para Satanás? Deus. Então, nessa correlação, eu que tenho autoridade, assinei embaixo dizendo eu não posso. Aí assinei embaixo. Botei meu nome, um papel em branco na mão de Satanás. Satanás pega esse papel e arquiteta um plano para com a tua vida. E aí, ele não brinca de ser diabo. Ele arquiteta, ele diz assim, ele reúne lá os seus demônios, possivelmente, e faz assim: olha, está aqui. O que nós precisávamos de aval para agir, nós já temos. Está aqui, papel assinado. A declaração eu não posso. Agora, nós vamos agir assim, assim, assim. E aí começa um plano, um planejamento para entrar e fazer aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Ou ele escolheu fazer, melhor dizendo. Que é matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio. Eu preciso entender que o meu posicionamento em Deus precisa ser tão firme ao ponto de ele não ter esse aval dado por mim. E ninguém dá. Deus não dá. Aliás, Deus estabeleceu limites para ele. Mas eu posso conceder. Então, quando eu digo eu não posso, e a palavra de Deus diz que eu posso, eu estou dizendo eu não acredito na palavra de Deus, assim como o pastor Leovaldo falou hoje. Eu não creio no que a palavra de Deus diz, porque eu prefiro e eu escolho acreditar que eu não posso. E aí eu dou um papel em branco com a minha assinatura. Quando eu digo eu não consigo, eu faço a mesma coisa. Eu assino e dou para o inimigo um consentimento para que ele arquitete um plano para que eu não consiga de fato. Eu não consigo. A Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Se eu digo eu não consigo, eu digo, né, nas entrelinhas, eu não creio. E se eu não creio, não é possível. Não vai acontecer.
E aí Satanás pega, legal, não vai acontecer. Amado, sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós já autorizamos o diabo a bloquear essas coisas. Quando Daniel precisava de uma resposta de Deus acerca de algo sobre o seu povo, Daniel foi orar e falar com aquele que realmente exerce senhorio sobre a sua vida. E disse: Deus, eu preciso de uma resposta tua. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio após 21 dias e disse para Daniel: Daniel, você é muito amado de Deus, Daniel. Porque desde o momento que você começou a orar, o Eterno liberou para você uma resposta acerca daquilo que você estava pedindo. E a luta foi para chegar a resposta a você. Mas não foi porque o Eterno não tenha liberado. O Eterno já liberou. Eu quero te dizer que muitas coisas não acontecem porque nós declaramos não podemos, porque nós declaramos não conseguimos. E aí, essa arquitetura contra nós se fortalece mediante a nossa avaliação, a nossa autorização, melhor dizendo, acerca dessa coisa. E aí muitos de nós nos sentimos derrotados, nos sentimos fracos e achamos que o inimigo que veio para matar ou vai destruir começa a abrir e começa a ter mais espaço na nossa vida. Quero te dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, mantenha uma postura firme e inabalável no Eterno. Confia nele, porque certamente Deus é que está agindo na tua vida, independente de você já estar enxergando isso ou não. Deus está agindo em seu favor. Quando nós dizemos, eu não aguento, eu estou dizendo também que eu não acredito na palavra que não sobrevirão sobre mim, sobre a minha vida, provações maiores do que as que eu não possa suportar. Quando eu digo eu vou morrer, eu estou dizendo, estou declarando, eu não acredito na palavra de Jesus que diz que eu já passei da morte para a vida. Eu não acredito na palavra de Jesus que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E nessa noite o que o Espírito Santo quer tratar com a gente é desse posicionamento. Um posicionamento que não se altera pelo que Satanás faz, ou pelo que ele escolheu fazer. É um posicionamento que não se altera nem no questionamento: será que Deus vai respaldar? O meu posicionamento é em Deus e ponto. E eu queria ler isso aqui para a gente fechar. E dentro desse raciocínio, nós vamos conseguir entender esse aspecto. Diz assim: falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Vai. Quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha. Acho que pulou aí não me engano. Está ali embaixo. Ok. Dentro da fornalha de fogo ardente, é o que está na Bíblia. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha, posicionamento, postura, firmeza, posição inabalável. Tem coisas, amados, que eu não preciso falar. Tem coisas que eu não preciso responder. Satanás precisa saber que o meu posicionamento em Deus é esse e ponto, e está acabado. Ah, mas eu vou criar uma situação. Meu posicionamento em Deus vai continuar sendo esse e ponto, e está acabado.
Não, mas eu estou criando uma dificuldade nova para você. O meu posicionamento em Deus continua sendo esse. Eu sou do Senhor, pertenço ao Senhor e vou viver para o Senhor. E foi essa escolha que eu fiz na minha vida. E isso não vai mudar porque você está arquitetando alguma coisa contra mim. Esse é o posicionamento. Quando eu falo de um posicionamento inabalável, inalterável, independente dessa correlação que existe entre os três seres, amados, eu estou falando disso. De uma convicção plena, de algo que não se altera porque alguma coisa na nossa vida se alterou. Muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis a Deus porque aconteceu alguma coisa na vida e a gente entrou em desespero. E Pedro, quando foi descer do barco, recebeu a palavra: desce, filho, pode andar. Já que a proposta do teu coração é essa de fé, esse papo me agrada. Quero te dizer isso em nome de Jesus. Se o sair da tua boca agradar ao Senhor, você vai até andar sobre as águas. Porque quando se fala de fé, agrada a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele, precisa saber que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles que o amam. E esse papo de fé agrada a Deus. Eu queria que você declarasse isso em nome de Jesus. Eu quero agradar ao Senhor. Diga aí. Eu quero agradar ao Senhor. Diga para o teu irmão, esse papo de fé agrada a Deus. Aleluia. Tem desafios que são assim. Desce então. Eu ouvi uma frase, li uma frase essa semana, que eu coloquei, isso é muito verdade, é muito difícil, mas é muito verdade também. Que existem momentos na nossa caminhada de fé que Deus manda você primeiro colocar o pé, para depois ele colocar o chão. Aí, Pedro desce. Aí você faz uma análise humana e diz: não dá para descer. Aí você começa a responder tudo aquilo que a conjectura humana nos proporciona. Eu não posso, eu não consigo, isso não é possível. Tudo isso que você está respondendo são coisas que Deus não quer ouvir dos teus lábios. Porque o que Deus quer ouvir dos teus lábios é o seguinte: meu posicionamento é em ti, Senhor. E se eu vou viver, eu vou viver. Agora, se eu for morrer, eu vou morrer. Mas é em ti. Eu estou em ti. Eu tenho compromisso contigo e com a tua palavra. Nada nesse mundo vai me tirar do centro da tua vontade. Aí eles dizem assim: olha, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Satanás precisa ouvir isso da gente. Muitas vezes. Amanhã, segunda-feira, vão acontecer coisas na nossa vida, e aí eu não estou profetizando maldade, maldição, nada disso para você. Eu estou dizendo de coisas que acontecem, e acontecem sempre. Vão acontecer coisas na nossa vida que Satanás vai tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. E nessa tentativa ele precisa receber essa resposta. Eu queria que você ensaiasse essa resposta comigo nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, porque amanhã, possivelmente, ou talvez hoje ainda, depois desse culto, você vai precisar dizer isso para ele. E quando você disser isso para ele vai entender que a autoridade que Deus te deu continua sobre a tua vida e que quem vai ficar debaixo dos pés é ele e não é você. Quem vai ser subjugado é ele e não é você. Aleluia. Aleluia. Podemos dizer isso? Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Satanás, não necessitamos. Qual é a proposta agora? Não, agora tem uma proposta nova. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Porque o que ocorre em seguida, mano, é algo mais lindo ainda. Vamos lá, vamos continuar lendo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Olha a declaração. O Deus que eu sirvo é quem me pode livrar. É Ele. Não tem outro. Não tem um homem. Não é você, Satanás. Não é você, inimigo. Você foi chamado para fazer ou está fazendo aquilo que você quer fazer e deseja fazer. Lutar contra mim e tentar destruir a minha vida. Mas o meu Deus, com quem eu me relaciono, com quem eu tenho intimidade, Ele é a quem nós servimos, é que nos pode livrar. É Ele que nos pode livrar. Quantos podem declarar isso nessa noite? O Senhor pode nos livrar. Ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente.
uma palavra de fé. Por quê? Sabe por quê? Porque quando eu declaro, não sei não, acho que não, Deus já saiu dessa história. Deus já está fora. Dessa correlação, se você que tem autoridade sobre o inimigo já está desistindo, diga não, sei não, estou fora. Isso aqui, sabe o que Deus espera ouvir de nós? O Senhor a quem eu sirvo, Ele me livrará. Mas essa palavra continua e é nisso que eu gostaria de fechar essa ministração nessa manhã. Essa palavra continua, ele diz assim, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vai. E se não, esse se não, amado, é mais tremendo do que a primeira parte dessa história. Diz assim, e se não, ou seja, se ele não me livrar, se a gente tiver que morrer na fornalha, se tudo der errado, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Posicionamento firme, inalterável, inabalável, independente se Deus vai fazer ou se Ele não vai fazer, porque na minha ótica, tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez, já estabeleceu, o mundo espiritual entende isso e sabe disso, Satanás sabe que ele não tem poder contra a minha vida, ele sabe que ele não consegue fazer aquilo que o coração dele deseja acerca da minha vida, ele conhece tudo isso, então, na minha ótica, tudo que Deus tinha que fazer, já está feito. O que muitas vezes nós nos pegamos é, considerando a possibilidade de Deus não fazer, a gente para, a gente desiste, a gente desanima, a gente se entrega, a gente se rende, a gente diz que não consegue, a gente diz, Satanás, aquela autoridade toda que Deus me deu, eu vou assinar um papelzinho, você vai ficar e você vai fazer o que você quiser. E hoje o Espírito Santo está trazendo isso para nós, para tratar com a gente. Tem um propósito nisso. Deus quer mudar a história de pessoas neste lugar. Mas isso depende de um posicionamento firme, inalterável, inabalável. E é incondicional. Essa segunda parte desse texto fala isso. É incondicional. Se Deus fizer, e nós cremos num Deus todo-poderoso, que tem poder para fazer e mudar tudo. Amém? Amém. Então, eles dizem isso. Se Ele quiser, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. E Ele nos livrará. A declaração deles é, Ele nos livrará. Ele vai fazer. Essa é a convicção do meu coração. Aí, ele diz algo que não cabe para eles, mas cabe para o entendimento do rei. Eu queria que essa fosse a nossa percepção. Entenda uma coisa, a percepção deles é que Deus vai fazer. A convicção deles é que Deus vai fazer. Vamos falar, Julinho, por favor. Volta. Isso. Responderam e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Vai. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos... Então diga comigo. Ele nos... Essa é a convicção do coração deles. Ok? Para o rei, cabia uma outra informação. Essa outra informação, amado, está relacionada ao posicionamento que eu tenho em Deus. Eu conheço meu Deus, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu sei que Ele vai cuidar da minha vida, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Mas tem gente que, usada por Satanás, não entende isso. Não pensa assim a teu respeito. Tem gente que olha para você e acha que você é um derrotado, amado. Tem gente que acha que você, por causa dos seus problemas financeiros, você está derrotado. Você não é nada. Tem gente que olha para você por causa dos seus problemas familiares e diz, você está derrotado, você não é nada. E Satanás suscita isso de tempo em tempo diante da nossa vida. Face aos problemas que passamos, às dificuldades que passamos. A nossa atenção tem que se voltar para esse ponto, para nós entendermos algo. O que Deus quer e o que Ele espera de nós? Primeiro, eu tenho convicção de que eu sirvo a um Deus que tudo pode. Ok? Segundo, que Ele
nos livrará. Convicção do coração. Ele nos livrará. Mas vai uma informação para quem não acredita nisso. Ok? E a informação para quem não acredita nisso é o complemento dessa palavra. Se ele não nos livrar, ok? Para você agora, essa é a informação. Se ele não nos livrar, saiba você que nós não vamos nos livrar. Aleluia. Não vamos. E aí as pessoas olham para você, mas você não é evangélico e você está passando por isso? Tô. E aí, cadê o teu Deus? O meu Deus me livrará. Mas você ficou doente, mas você não é evangélico? Sou. Está doente por quê? Eu creio num Deus que me livra da doença. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, essa doença não é minha e ela vai embora. Ok? Resposta. Mas você não é evangélico, você está passando problemas financeiros, está apertado financeiramente? Estou. Mas o meu Deus me livrará. Quer alguma outra informação? E normalmente a outra questão é essa, mas e se não livrar? Aí a resposta está pronta. Deus deixou registrado na sua palavra para nós. Escuta aqui, se ele não livrar, se eu sucumbir mediante aos problemas que eu estou passando agora, ok? Saiba você. A certeza do meu coração é que o meu Deus me livrará. Essa é a certeza do meu coração. Mas se não, como diz ali o texto, se não, saiba você, Satanás não vai imperar na minha vida. Isso para mim está fechado. É incondicional. Eu sirvo ao Eterno. E a Ele eu presto culto. A Ele eu presto adoração. Quando eu estou com um problema, eu presto adoração a Ele. Quando eu estou com a solução do teu problema, o meu culto de ação de graças é a Ele. Então, dentro dessa correlação, Satanás, sabe qual é o teu papel? Esperar uma autorização minha. Porque se eu não te der, você não pode fazer absolutamente nada na minha vida. Porque o Eterno já garantiu que os teus limites estão estabelecidos. E aí Ele ainda colocou muitos dos teus limites na minha mão. Eu tenho autoridade sobre você e você vai ser repreendido em nome do Senhor dos Exércitos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A questão hoje, nessa noite, amado, é qual é o nível de posicionamento que você tem em Deus. É um posicionamento que se altera mediante as circunstâncias ou é um posicionamento que é incondicional às circunstâncias? O que Deus nos chama a atenção nessa noite é para este fato de termos em Deus um posicionamento que não se altera. Deixa eu contar para vocês o final dessa história aí, que muitos já sabem e a gente conhece bem. O que acontece no final aí é que, depois de declarar tudo isso está acontecendo com gente que entrou aqui nessa noite. Depois de todas as declarações de vitória que você fez na sua vida, você está passando hoje por uma luta que parece intransponível. E aí o Espírito Santo manda te dizer, depois de tudo que eles declararam, não é linda a declaração deles? É maravilhosa. Eu sei que o meu Deus Deus vai agir, Deus não vai nos deixar, vai nos livrar, Ele não vai nos deixar morrer. Legal, declaração de fé, amém? Declaração de fé, tá certinho. Depois de declarar para quem queira ouvir que qualquer coisa que aconteça não mudará o meu posicionamento em Deus, depois disso, sabe o que acontece com eles? Eles estão jogados na cama. Não podia ser um negócio diferente, mano. Não podia ser assim. Não, Deus olhar assim e falar assim, eu vou te livrar esses caras. Eu vou livrar. Esses caras não vão profanar. Se sou eu, no lugar de Deus, eu fazia essa bobagem. Porque eu sou limitado demais no raciocínio.
E aí eu ia olhar e falar, pô, os caras são fiéis demais. Deixa eu dar uma força aqui, os caras não vão para a fornalha. Aí fulmina o rei, muda a história, não sei como, mas transforma a história. E o resultado seria os caras levantando, glória a Deus, nós não fomos para a fornalha, o Senhor foi conosco, Ele ouviu o que nós declaramos, Ele atendeu a nossa oração mediante a fé, e, está tudo feito, está tudo... Não está nada, mano. Deus falou assim, vai, deixa ele jogar na fornalha. Quem te jogar na fornalha é que vai morrer, você não vai, mas quem te jogar lá vai morrer. Aí eles preparam a fornalha, aquecem a fornalha, os caras que vão jogá-los se queimam, morrem, e eles caem lá dentro. Quero te falar uma coisa, Deus pode agir na tua vida dentro da fornalha. Pode ser que Ele não te livre dela, mas Ele vai te livrar nela. Queira ouvir essa palavra do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Existem fornalhas na nossa vida, amado, que estão acesas e aquecidas 4 vezes mais. Estão sendo preparadas para a gente. E aí Deus diz assim, eu não vou livrá-los da fornalha, eu vou livrá-los na fornalha. O milagre que Deus tem para nós transcende o nosso entendimento. A gente pensa que a única forma de Deus nos livrar é nos não permitindo que entremos na fornalha. E Deus, a visão de Deus é diferente. Deus fala assim, vai entrar na fornalha e vai sair dela sem um arranhão, sem uma queimadura, não vai ter nem cheiro de fogo nas suas roupas, porque se entrares, se passares pelas águas, eu estarei contigo. E pelo fogo a chama não arderá em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente nesse lugar nessa noite, eu não tenho dúvida disso. O Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente nesse lugar, nessa noite, que está em meio à fornalha. A notícia é boa, você não vai morrer na fornalha, porque o Senhor dos Exércitos está com você, e é Ele que vai entrar nela com você. O bom de sabermos dessa correlação entre nós e Deus é que Ele está conosco. Não é uma questão só de livrar a gente. Porque se fosse só para livrar, para que entrar lá? Para que aparecer um quarto homem? Sabe por que apareceu um quarto homem? Porque essa história precisava ficar registrada para você que entrou aqui nessa noite, angustiado, dizendo, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu não consigo ver saída para isso. E o Espírito Santo está dizendo, você está pensando que está sozinho, mas eu estou contigo, apesar da fornalha que você está vivendo. Contigo, amado. O Espírito Santo manda te dizer, eu estou contigo, estou convosco. Essa é uma ação de Deus sobre a nossa vida e é algo que nessa correlação entre os seres dos quais nós falamos aqui, Deus garante isso. Eis que estarei convosco de vez em quando. Não, eis que estarei convosco todos os dias. Domingo é um dia? Hoje o Senhor está contigo. Segunda-feira é um outro dia, o Senhor, segunda-feira, vai estar contigo. E terça-feira, será que Deus vai faltar? Deus estará contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, amado. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito. É para isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção. E se nós nos voltarmos para a sua palavra, verdadeiramente milagres acontecerão, porque o quarto homem da fornalha está aqui nessa noite, andando nesse lugar, junto com a gente, vendo o nosso coração, vendo a aflição do nosso ser, entendendo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, e está dizendo, eis que estou convosco, eu continuo convosco, o meu papel nessa correlação é esse, é andar contigo, é caminhar com você, é te carregar no colo, é te fortalecer quando você não estiver suportando mais, é te trazer para dentro de um ambiente de uma igreja para te dar uma palavra como essa, para que você saia daqui sabendo que eu estou com você e que nada altera a minha ação na tua vida, mano.
E às vezes a gente acha que Satanás é capaz de alterar a ação de Deus na nossa vida e ele não é. Às vezes a gente acha que nós vamos conseguir alterar todo o amor que Deus revelou através do seu Filho Jesus na cruz. Nós vamos conseguir anular isso por causa de uma atitude ou outra. Nós não vamos. Deus é imutável, Ele é fiel, continuará fiel, permanecerá fiel. Todos os dias da sua vida Ele é Deus e Ele é fiel. É que às vezes nós começamos a nos relacionar com esses seres e começamos a achar que Satanás pode fazer alguma coisa, que Deus vai deixar de fazer outra, e eu muitas vezes não assumo a parte que me cabe. E eu quero te dizer em nome de Jesus, faça a sua parte, porque Satanás certamente vai fazer a dele, mas Deus estará fazendo a dele, e a de Deus é com excelência para a tua vida, para te guardar, para te proteger, para te fortalecer, para te erguer de novo, para te levantar em Deus, para encher a sua vida do Espírito Santo. Deus está nesse lugar para completar a obra que um dia Ele começou na tua vida. E essa obra vai ser completada. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Tem gente que está desistindo porque foi para a fornalha. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, o Senhor está contigo na fornalha. Ele vai te livrar dela e vai te erguer com louvores diante dos homens. Não estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso. Estou falando de gente que confia no Senhor e vê a vitória chegar na sua casa. Eu conheço testemunho de gente que não tinha nada em casa. Nada em casa. E foi orar ao Senhor e o Senhor enviou a sua casa. Tem um homem na Bíblia que foi alimentado pelos corvos. Deus tem controle dos corvos, tem controle dos pombos, do urubu, da águia, de tudo que você possa imaginar. Deus tem controle, e principalmente controle sobre os homens, e principalmente controle sobre os infernos. A Bíblia diz que ele foi no inferno e tomou a chave da morte e da vitória. Tomou a chave da mão de Satanás, da morte do inferno. Daqui, Satanás, pode me entregar. Você não tem direito a fazer o que você quer. Você não pode realizar o que você quer. Se ele pudesse, ele lançava a gente na morte e lançava a gente no inferno. Mas a chave não está com ele. A chave não está com ele. A chave está com o Senhor. Jesus tem a chave da morte do inferno. É Ele. Toda a autoridade está nas suas mãos. Todo o poder lhe foi dado. A palavra de Deus diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Está com Ele. Ele é o teu Deus. E você precisa confiar nessa palavra. Eu vou encerrar aqui, não passei do fim. Eu vou encerrar aqui. Queria cantar aquela canção, aquele que começou a boa. Quero chamar você que está vivendo um momento muito difícil, do qual você denomina fornalha na sua vida. Se é algo muito sério, pode vir aqui. Vem aqui na frente. Se for algo muito sério, pode vir aqui. Se for algo que você consiga resolver, fique aí no seu lugar. Mas se for algo muito sério, pode vir.